sou Wagner Costa, psicólogo, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema complicado que muitas vezes as pessoas prefeririam que ele não existisse. É comum percebermos que o ser humano ele tenta fugir de alguns assuntos porque são assuntos difíceis, são assuntos que geram constrangimento, são assuntos que geram incômodos para que sejam compreendidos. E muitas vezes são temas que nós temos opiniões bem formadas, bem definidas e que nós não estamos dispostos a falar sobre eles. Então o que eu vou falar aqui são minhas interpretações. Você não precisa aceitá-las, você pode pesquisar e ir atrás de outras fontes para clarear melhor a sua visão. Vivemos um momento de pandemia. Algumas pesquisas estão sendo realizadas e estão demonstrando que a depressão está aumentando de forma rápida. Em alguns lugares já se percebe o dobro de pessoas com sintomas depressivos. Percebe-se também o aumento do consumo de medicação relacionada ao transtorno depressivo. É importante percebermos que a depressão é uma condição médica muito complexa e que muitas vezes nós temos dificuldades para fazermos um diagnóstico. Muitas vezes um paciente pode ir em 1, 2, 3 médicos, 1, 2, 3 psicólogos e não conseguir ter um diagnóstico preciso. Então isso já torna essa condição complexa, difícil e que é pouco compreendida, tanto no mundo científico quanto no mundo popular, no conhecimento popular. Então observe que, primeiro, você precisa ter um conceito melhor de depressão. A depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e pela perda de interesse em atividades que normalmente são prazerosas, acompanhada da incapacidade de realizar atividades diárias durante pelo menos 2 semanas. Observe que é algo pesado. A pessoa perde completamente o interesse naquilo que antes causava prazer. A pessoa perde interesse na vida. Ela não consegue ter ânimo para nada. E além disso, tem uma outra questão que é importante perceber. Pessoas com depressão normalmente apresentam vários sintomas. Vamos listar alguns: perda de energia, mudança no apetite, aumento ou redução do sono, ansiedade, perda de concentração, indecisão, inquietude, sensação de que não vale nada, culpa ou desesperança e pensamentos de suicídio ou de causar danos a si mesmo. A depressão pode acometer qualquer pessoa. Todos nós podemos, em algum momento de nossas vidas, sentirmos a depressão ou sentirmos esse estado deprimido no nosso humor. Não é sinal de fraqueza, não é frescura, não é preguiça. Geralmente o deprimido ele é tratado pelos familiares e pelos amigos como alguém preguiçoso. E esse tabu gera um outro sofrimento na pessoa. Porque imagina que alguém não sente vontade de viver e ainda fica ouvindo dos parentes e amigos que ele é preguiçoso, que ele não quer nada com a vida. Imagina, são 2 sofrimentos. A pessoa sofre porque ela não consegue compreender os motivos que a levam a não ter vontade. E ela sofre porque ela é criticada pelos outros. Eu queria aqui deixar bem claro uma coisa, que você precisa aprender, porque sabendo isso que eu vou falar a seguir, você pode salvar a sua vida ou até salvar a vida de alguém próximo a você.
Hoje nós sabemos que a pessoa deprimida, ela apresenta características. Então eu posso identificar esse humor deprimido a partir da observação que eu faço do outro. Como é que eu posso fazer isso? A pessoa deprimida, ela apresenta 3 características que são importantes e observáveis. A primeira característica é um pensamento negativo sobre si mesmo. O deprimido geralmente se sente inadequado. Ele acha que ele é uma pessoa doente, ele é carente, ele se sente incapaz, ele se sente indesejável, sem valor, critica seus defeitos e acredita que nunca será feliz. Então essa pessoa, toda vez que olha para si mesma, ela se acha inadequada para a vida, ela se acha incapaz. A segunda característica do deprimido é a visão negativa que ele tem do mundo. Quando ele olha à sua volta, ele nunca encontra motivos para ser feliz. Ele acha que ninguém gosta dele, ele acha que tudo é um obstáculo, que o mundo é um obstáculo. Ele não consegue enxergar nada de forma positiva. Ele pensa o mundo como um lugar ruim, como um adversário. E a terceira característica importante para ser observada em alguém com humor deprimido é a visão negativa que essa pessoa cultiva do futuro. Geralmente o deprimido, ele é uma pessoa sem nenhuma esperança. Sempre que ele observa os problemas, ele acha que esses problemas não terão solução no futuro. Sempre que ele olha para frente, que ele olha para o futuro, ele acha que ele não conseguirá vencer. Observe que essas 3 características juntas, elas formam um humor que realmente é negativo. A pessoa não acredita em si, ela não acha que os outros são confiáveis e que o mundo é um lugar bom para se viver, e ela não vê saída no fim do túnel. Algumas pesquisas vêm demonstrando que quem mais está sentindo depressão não são as pessoas que estão isoladas em casa, mas que já tinham o hábito de viverem isoladas. Quem está sentindo depressão em maior quantidade, os deprimidos em maior número, são aqueles que precisam sair de casa e estão impedidos, ou aqueles que precisam sair e estão convivendo com toda essa atmosfera de morte e de perigo constante rondando a sua vida. Então eu queria chamar a sua atenção para que você observe as pessoas a seu lado, observe seus parentes, observe seus amigos, observe seu colega de trabalho. Neste momento em que precisamos aprender a cuidar uns dos outros, nesse momento em que a humanidade necessita de reciprocidade, que as pessoas precisam exercitar a empatia, eu convido a você a pensar, a olhar para fora e para dentro. Observe as pessoas que você ama, observe seus amigos. Se eles estão com essas características, é possível que ele precise de ajuda. E se você anda pensando que sua vida não tem saída, é possível que você precise de ajuda. Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, procure um neurologista, procure ajuda profissional, porque nessa hora é melhor admitir que não somos tão fortes quanto imaginávamos. Pense nisso e pense agora.